Um homem e uma mulher prostrada em adoração chama mais a atenção de Jesus do que uma multidão lhe apertando. Será que tem alguém aqui que entrou para adorar sem interesse nenhum, simplesmente pelo fato de estar na presença? Abra a tua boca, exalte, bendiga, fala o Todo-Poderoso. Eu profetizo sobre a sua vida que coisas surpreendentes acontecerão dentro deste ano. Deus fará você conquistar grandes coisas, extraordinárias, surpreendentes. Meus queridos, recebam a paz do Senhor Jesus. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Capítulo de número 15, o versículo de número 11. Quantos encontraram? Dá um glória a Deus aí. Versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 29. E saindo o pai, instava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? Meus amados e queridos, eu tenho plena consciência de que essa, sem sombra de dúvidas, é uma das porções bíblicas e sagradas mais conhecidas de todos nós cristãos. É interessante que Lucas, ele foi aquele médico que agiu como um verdadeiro jornalista, porque ele não fazia parte do colégio apostólico, e então ele resolve escrever relatos extraordinários e dentro daquilo que Jesus fizera no seu ministério terreno. E ele entrega esses relatos a um homem que ele era considerado e chamado como o excelentíssimo Teófilo. Alguns teólogos, eles acreditam que este homem chamado Teófilo, ele era um dos grandes nomes do Império Romano naquele tempo. O que me chama a atenção é que Lucas, ele é diferente dos outros evangelistas ao escrever o evangelho, porque ele enche os seus escritos de relatos e de detalhes que enchem o nosso coração de revelações de Deus. O capítulo de número 15 que nós lemos, ele é parte de uma das 3 parábolas da graça. Nós lemos uma das 3 parábolas que teve um começo triste, que teve um começo desesperador, mas teve também um final glorioso, cheio de empolgação e de alegria vinda da parte de Deus. A palavra parábola no grego, paragole, significa comparação. Jesus conta histórias fictícias para evidenciar detalhes acerca do reino de Deus. A parábola do filho pródigo, ela tem sido utilizada nos dias odiernos como uma forma de ministrar nos cultos de reconciliação, de ministrar nos cultos evangelísticos. Acostumamos a ouvir essa mensagem sendo ministrada nas cruzadas, nos cultos, na intenção de trazer
de volta aqueles que não participam mais das nossas liturgias, aqueles que não participam mais dos nossos departamentos. Então nós utilizamos esse texto para as nossas cruzadas, para os nossos cultos, na tentativa de resgatar aqueles que se afastaram da presença do Senhor. Mas eu tenho certeza que Deus falará conosco nesta manhã também, de uma forma especial, porque nesses últimos dias, Deus tem movimentado em nossos corações, aonde nos dias tão difíceis dos quais nós estamos vivendo, aonde a mentira tem se parecido com a verdade, aonde aquilo que é profano tem se parecido com o sagrado, aonde as pessoas têm tanta dificuldade de dizer quem é quem. Este texto do filho pródigo, ele é como se fosse um cobertor, como se fosse uma manta que serve para aquecer a igreja com todas as suas dificuldades e facetas. E eu quero utilizar-me de uma frase temática: abrindo mão do direito para ter acesso à herança. Você pode dizer em voz alta, no contar de 3, este tema? 1, 2 e 3. Abrindo mão do direito para ter acesso à herança. O texto que nós lemos nos conta a história de um pai que tem 2 filhos, e o filho mais novo resolve sair de casa, e ele chega e diz para o seu pai: pai, me dá a minha parte que me cabe na fazenda. O que me chama a atenção, queridos, é que no Pentateuco, em um dos livros de Moisés, existia uma lei que todo filho tinha direito a terça parte da herança após a morte do seu pai. Isso era normal, isso era natural. O problema é que este pai ainda não morreu, este pai ainda está vivo, e este filho chega e diz: pai, eu quero sair debaixo do seu telhado. Pai, eu quero sair debaixo das tuas ordenanças. Meu pai, eu não quero mais ficar debaixo do teu teto, eu quero a parte que me cabe na herança, eu quero a minha independência, eu não quero mais ficar aqui na sua casa, dá a minha parte que me cabe na fazenda. Eu vejo aqui um pai pós-moderno, porque ele é um pai que não briga, que não discute, que não faz reunião familiar. Ele fala: olha, meu filho, não é o nosso costume, mas já que você quer a sua parte, eu vou te dar a sua parte. A parte da herança do moço é tida, e ele era um direito que ele tinha. Ele então recebe e ele sai da casa do seu pai. Todos nós conhecemos essa história de cor e salteado. Me lembro no meu tempo que eu participava das criancinhas, e era contada inúmeras histórias, e a história do filho pródigo também era contada. Depois de adquirir o seu direito, este moço, ele não progride, ele não avança, ele não prospera. Este moço, ele é acometido de uma série de situações difíceis, humilhantes e desesperadoras. E o que isso tem a nos ensinar, pastor Geisiel? Tem muito a nos ensinar, porque nós estamos acostumados a buscar os nossos direitos. Nós temos uma mania muito grande de buscar os nossos direitos com todas as forças, ao invés de abrir mão dos nossos direitos. Existe um provérbio popular que diz que o seu direito começa aonde o meu termina, mas na verdade nós temos mais dificuldades de nós olharmos para os nossos direitos, esquecendo dos nossos deveres. Nós olhamos, requeremos aquilo que nós temos direito, mas muitas das vezes esquecemos daquilo que nós temos direito. No dia 10 de dezembro de 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aonde você tem direito a estudo, a saúde, a dignidade, a moradia. E nós ficamos muito tristes, revoltados, protestamos, e agora está na moda, a mídia social está aí, a gente vai lá e coloca, muita gente vai lá e coloca no Facebook que o prefeito não fez, que o governador não fez, que o presidente não fez. É meu direito. Estão rompendo com os princípios. Olha, na verdade, nos dias odiernos em que nós vivemos, estamos contagiados
preocupados com esta coisa de direitos. Existe também, queridos, nos tempos odiernos, uma teologia chamada de teologia da prosperidade, que ele ensina o povo a resgatar o seu direito, colocando Jesus contra a parede e dizendo: ou o Senhor me dá, ou eu rasgo a Bíblia, ou o Senhor me dá, ou eu não venho mais para a igreja. Muitos dos novos obreiros desta geração, e me coloco nessa geração também, muitos quando pensam em pregar, já pensam logo no avião, já pensam logo no hotel, já pensam logo na oferta que eles poderiam ganhar. Alguns querem ser pastores porque levantar uma Bíblia é muito mais leve do que levantar uma enxada. Muitos estão buscando direitos aqui e ali, porém o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã, porque Ele vai passar aqui no meio de todos nós, e Ele está caminhando e permeando corações aqui para saber se você entrou aqui nessa manhã requerendo direitos da parte de Deus, ou se você entrou aqui somente para prestar culto de adoração ao Todo-Poderoso. Então, meu querido, você está no ambiente de adoração e de culto. Só quem entrou aqui para prestar culto de adoração, dê um brado de glória a Deus nesta manhã. Nós não podemos requerer direitos, mas nós estamos aqui para adorar sem direito nenhum. Aleluia. Porque a primeira coisa que aquele moço ele perde quando ele sai da casa do pai, ele perde a proteção do pai. Eu não sei se ele foi para Roma, eu não sei se ele foi para Alexandria, eu não sei se ele foi para o Egito. Eu só sei que para onde ele foi, o pai não estava lá. O pai não podia ajudar, o pai não podia ver, o pai não podia cuidar, o pai não podia ajudar, o pai não estava perto dele. E nós sabemos que a fome chegou, e nós sabemos que a luta chegou. Humilharam o rapaz, desprezaram ele, abusaram daquele jovem, e acabou com que aquele jovem perdeu tudo o que ele tinha, e o pai não estava lá perto dele. Ei, queridos, na busca pelo direito tem muita gente perdendo a presença do pai. Na busca pelo direito tem muita gente perdendo lugar na casa do pai. Você tem o direito de vir aqui na igreja e conversar com o apóstolo, e sempre vai ter alguém para orar por você. Você tem seus direitos, chegar aqui e falar: olha, apóstolo, eu quero seguir, quero ser cristão, mas é do meu jeito, não é diante da visão, não é de acordo com os princípios da palavra. Eu quero ser crente, mas eu quero ser do meu jeito. Você tem o direito, isso é o seu direito, direito de não dizimar, direito de falar mal do pastor, de falar mal do apóstolo, de falar mal do ministério. É um direito que todo mundo tem de fazer, e muitos, nos dias que nós estamos vivendo, muitos fazem isso. Eu não estou pregando para quem recebe a bênção e joga fora, mas eu prego para alguém aqui nessa manhã que passa uma vida de fidelidade a Deus, que presta obediência ao Todo-Poderoso, que vive uma vida em retidão, vive uma vida de santidade, que passa por diversas reveses e dificuldades, já chorou, já clamou e tem aguardado com confiança, com perseverança, que o seu tempo de cumprimento de promessas irá chegar. Então, querido, nessa manhã não se preocupe, porque ainda que pareça que você esteja sozinho, o Deus Todo-Poderoso é quem tem cuidado da tua vida, é Ele quem cuida da tua família, é Ele quem cuida da tua casa. Parece que as coisas estão difíceis, mas o Deus Todo-Poderoso te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: acalma o teu coração, porque eu quem cuido de todas as coisas da sua vida. Entrega o direito, entrega a razão, entrega o teu eu, entrega o teu orgulho, porque o Pai vai cuidar de você. Eu profetizo sobre a tua vida que é o Pai que está cuidando da tua casa. Ei, querido, talvez você não sabe onde está o marido, não sabe onde está o filho, não sabe o que está acontecendo, as coisas estão tão difíceis, a finança está tão complicada, mas Deus está te dizendo nessa noite: eu ainda estou no controle de todas as coisas. Diga para quem está ao teu lado: eu prefiro a casa do Pai. Na busca pelo direito, olhando nesta ótica, nessa esteira, na busca pelo direito é como estar numa missa. A glória, ela vai embora do culto. Se eu chegar aqui requerendo, cheio de direitos, é como se eu estivesse pregando, mas a glória não desce. Cantar cheio de direitos, de requerer aquilo que eu acho, que eu posso, que eu devo, que eu faço, infelizmente, a graça de Deus não se manifesta no nosso meio. Tem muita gente querendo participar das promessas de Deus, mas infelizmente sem cumprir, estar debaixo do senhorio do Todo-Poderoso.
Tem muita gente querendo se vestir como o mundo se veste. E o seu espelho é Neymar, Luan Santana, Anitta e tantos outros pop stars do mundo. Muitas pessoas querem, é o meu direito. Não, eu vou fazer do meu jeito. Não, que o apóstolo não vem falar nada para mim não. Não, o meu pastor não vai falar nada não, porque é o meu jeito. Então eu posso beber cerveja e tomar santa ceia. Eu posso dar glória a Deus na igreja e falar palavrão o dia inteiro. Eu posso. Ei, querido, abre mão do direito. Por quê? Porque muitos já não querem mais o sistema do Pai, já não querem mais o convívio do Pai, já não querem mais os princípios, preceitos, os conselhos do Pai. É por isso que tem muita gente que já se acostumou com o culto. Ele entra frio e sai congelado do culto. É por isso que tem muita gente que já não sente mais a presença de Deus. É por isso que tem muita gente que já não tem Deus na vida. É por isso que muitos não têm temor de Deus na sua vida mais. Já não tem mais vontade de adorar, já não tem mais vontade de glorificar. Mas eu estou pregando para uma igreja que entende a vontade do Todo-Poderoso. Eu estou pregando para alguém aqui que já passou por lutas diversas, reveses na sua vida, mas não negou a sua fé, não negou a sua chamada. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, nessa manhã, que passou por tantas lutas e adversidades ao longo da sua história, mas você ainda está de pé, a tua casa ainda está de pé, os teus filhos ainda estão de pé, a tua vida cristã ainda está de pé. Só quem ainda está de pé nessa manhã, levanta a tua mão e dá glórias ao Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Quem sabe alguém já olhou para você e disse assim, não vai dar certo não. Esse negócio que você está montando aí não vai chegar longe. Não, você já tentou tantas vezes, já deu murro em ponta de faca. Para com isso, desiste logo. Mas Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: enquanto você estiver dentro da minha casa, você está debaixo da minha proteção. Anunciaram a derrota, mas o Pai, Ele anuncia vitória. Anunciaram perdas e tristezas, mas Ele transforma em alegria e força. Você não está sozinho. É profético para a tua vida, você não está sozinho. Essa luta, essa adversidade que você possa estar enfrentando, você não está sozinho. Deus está contigo. O Pai está contigo na tua casa. O Pai está contigo no teu trabalho. O Pai está contigo no meio da tua família. O Pai está contigo lá no meio da sociedade, junto com os seus vizinhos. Ei, aonde você colocar a planta do teu pé, o Pai está contigo. E a proteção do Pai, ela se manifesta no meio da tua vida. Por isso que é tão importante eu e você entregarmos os nossos direitos. É tão ruim quando a gente chega para alguém e fala assim, não precisa de conselho, não, eu sei. Já prestou atenção? Ô meu amigo, vem cá, eu quero te dar um conselho. Aí você vai falando e a pessoa fala, eu sei, eu sei. É verdade? Não, eu sei, E eu faço isso aí, eu faço. Sabe o que é isso? É forma de nós não querermos deixar os nossos direitos. Mas se nós quisermos ter uma vida pautada e fundamentada na graça do Todo-Poderoso, nós precisamos deixar todos os nossos direitos de lado, colocar a nossa vida na palma da mão de Deus e dizer, Deus, Tu és o meu Senhor, então pode guiar minha vida, pode guiar minha vida, pode me levar para onde o Senhor quiser, pode fazer com que eu só vou fazer aquilo que o Senhor pedir para que eu faça. Quantos estão entendendo? Diga amém. O que foi que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12? Mas a mim tem o direito dos apóstolos, tenho o direito de ter uma mulher, tenho o direito de comer o que quiser, tenho o direito de ficar acompanhado, mas eu abri mão desse direito. Queridos, Deus está falando comigo e com você aqui nessa manhã. Deus está falando para alguém aqui: não desista do casamento, entrega o direito. Não peça para sair daquele emprego, entrega o direito. Pastor Geisiel, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe a luta que eu estou vivendo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: não entrega aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, entrega o teu direito. Mas me ofenderam e é meu direito, eu estou certo, se não vim falar comigo. Aí Jesus olha para mim e para você e fala: se o teu irmão tem algo contra ti, vai você até ele e se conserta com ele, e depois vem prestar adoração ao Todo-Poderoso. Deus está falando comigo, com você. Está na hora de nós entregarmos o nosso direito e colocarmos a nossa vida
100% nas mãos dele. É isso que é viver no mar. É se jogar nas águas e deixar Deus nos levar. Quantos estão me entendendo? Então a primeira coisa que ele perde foi o cuidado do pai. E a segunda coisa que ele perde, e aqui eu entro naquilo que Deus colocou no meu coração, ele perde a herança. Herança é tudo aquilo que é passado hereditariamente para alguém. Herança é a força de alguém, é a labuta de alguém, é a conquista de alguém. Geralmente a palavra herança não costuma ter tanto efeito e tanto impacto na nossa mentalidade, porque a maioria de nós vem de uma estrutura familiar em que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles não deixaram muito no sentido e no aspecto material financeiro. Mas Romanos 8,17 diz: e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Assim como cooperador significa operador juntamente com. Isso significa que você tem uma herança maior do que você mensura. Quantos podem dizer amém? Você entendeu? Vou te explicar certinho. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Isso significa que nós somos tão herdeiros de Deus quanto o próprio Cristo é. Quando a Bíblia ela diz que eu sou co-herdeiro com Cristo, significa que tudo que é de Cristo é meu também. Eu sou tão herdeiro de tudo que Deus tem quanto o próprio Cristo é. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 22 diz: tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Ou seja, da mesma forma que Cristo é totalmente de Deus e nós somos totalmente de Cristo, a Bíblia diz: tudo é vosso. Você consegue entender o peso dessa declaração? Tudo é vosso. É difícil. Ei, há uma herança extraordinária, poderosa, gloriosa e imensurável aguardando eu e você. Mas a maioria de nós vive como os dois filhos da parábola. Um usa o direito de requerer parte da herança. O outro, o mais velho, quando ele chega tarde do trabalho, ele vê aquela festa toda e ele descobre que era para o irmão mais novo. Então bate uma revolta nele. E ele olha para o pai e diz assim: eu tenho te servido há tantos anos, sem nunca transgredir nenhum dos seus mandamentos. Aí vem esse meu irmão, que pegou parte da fazenda sem ser a hora certa de pegar, gastou tudo com as meretrizes, ele fez a maior bagunça, e agora o senhor vem e recebe ele, e sendo que o senhor nunca me deu um cabrito para festar com os meus amigos. O pai olha para o filho e diz: meu filho, você está reclamando de um cabrito que não ganhou? Tudo que é meu é teu. O pai está dizendo: você não tinha que reclamar ou requerer um cabrito para festar com seus amigos. Todos os meus rebanhos são teus. Tudo que é meu é teu. Está vendo essa fazenda aqui? Tudo que está aqui dentro é seu também. A igreja, ei querido, nós precisamos ter noção daquilo que está à nossa disposição. Nós não começamos a ganhar quase nada da herança. E a pergunta é: por quê? Porque herança não é para menino. Herança não é para gente imatura. Alguns anos atrás passei por umas dificuldades. Muita luta, muita tribulação. Perseguição. E eu ficava perguntando, até esses tempos atrás eu perguntava: Deus, por que isso aconteceu? Deus, eu não estou entendendo, qual é a lição que eu estou tirando disso? Deus, cadê a resposta de tudo isso? Cadê, eu até falava para o meu amigo Abraão, falava assim: Abraão, cadê a colheita? Parece que eu plantei eucalipto. E Deus usou o apóstolo Lucas numa ligação, logo no início. E ele disse assim: Geisiel, sabe por que não se cumpriu ainda? Porque Deus está te trazendo para cá, para que o cumprimento das promessas dele seja na plenitude. Porque lá iria acontecer,
o que Deus tinha para você, mas não por muito tempo. Porque ao mesmo tempo que você consegue muitos amigos, você também consegue ganhar muitas pessoas que não vai muito com a sua cara. E você não iria ficar muito tempo. Agora aqui acontecerão as promessas de Deus do mesmo jeito, só que sem as pessoas para te perseguir. Foi aí que eu comecei a entender que Deus só vai entregar alguma coisa na nossa mão quando a gente tiver maturidade para receber. Quando a gente entende que é uma herança gloriosa, nós temos que entender a maturidade requerida. Porque a maioria dos filhos que recebem heranças milionárias desperdiçam tudo em tão pouco tempo. Tem um programa de televisão chamado BBB. Se você investigar a vida da maioria de todos os ganhadores, a maioria já ficou pobre. A maioria já perdeu tudo aquele ganho que eles tinham. Sabe por quê? Porque não tinham maturidade para administrar tudo aquilo que caiu na conta deles. Por que poucos pais que construíram grandes impérios econômicos não prepararam filhos para ter a maturidade e a sabedoria para gerenciar isso? Já ouviu? Talvez você já deva ter ouvido de um grande empresário que quando morreu, infelizmente a família passou por falência, porque os filhos não tinham a maturidade para dar continuidade no trabalho do pai. Eu não estou querendo limitar isso só no aspecto material e financeiro, porque tem muita gente herdando muita coisa para o qual não está pronto e acaba dissipando tudo. É aqui que está o ponto central da mensagem, e é aqui que Deus falou muito comigo, ministrou o meu coração. Um filho pega a herança e consegue dissipar tudo. O outro não pega, mas ele não compreendia o tamanho da herança que ele tinha à sua disposição. Por quê, pastor Geisiel? Porque os dois não tinham maturidade. É por isso que não adianta a gente entender que há uma herança extraordinária à nossa disposição. Quem sabe tem alguém se perguntando: se eu tenho uma herança tão grande, pastor Geisiel, por que eu estou vivendo com tão pouco? Quem sabe, eu ou você, ainda não entendemos como passar de fase. E você não vai passar de fase só com fé. Porque a gente diz: eu creio. Não, eu tomo posse dessa palavra. Não, eu recebo. Não, eu creio, apóstolo, eu tenho algo extraordinário à minha disposição. Mas maturidade é a chave. E é uma chave que talvez a igreja, no modo geral, não esteja se dedicando muito. E por que nós não estamos vivendo a plenitude de Deus? De tudo aquilo que Deus tem. Por quê? Era para a igreja estar tomando toda a sociedade. Era para a igreja estar tomando em todas as áreas, em todos os segmentos da sociedade. Mas a verdade é que se Deus não pode entregar muito na nossa mão, é ou não é? Vamos ser sinceros. A maioria de nós pastores, quando começa a crescer um pouquinho, já fica metido que só. Ô meu amigo, ou não, a paz do Senhor. Me respeita que agora eu sou diácono. A esposa chega: ô meu bem não, diácono fulano de tal. Porque a gente não contém a maturidade de entender. Tem muita gente que acha que porque canta, porque toca, é melhor do que os outros. Não, mas essas notinhas aí que você faz é muito simplesinha. Eu toco num, como que é que a gente fala aí? 13ª, com barra a 4ª. Não. Você acha que Deus iria confiar tanta coisa na nossa mão se nós não tivermos estrutura para administrarmos aquilo? Quantos estão entendendo aquilo que Deus está falando nessa manhã? Às vezes eu fico me perguntando se quem está atrapalhando o grande avivamento que Deus tem para fazer no planeta Terra, no Brasil, se é o diabo ou se é a gente mesmo. Porque nós nos recusamos a aceitar os processos para crescer. E a gente tem uma mania de querer ficar estagnado. Ô apóstolo, deixa eu quietinho aqui no meu canto. Eu não quero liderar nada não. Eu prefiro ficar aqui no meu cantinho mesmo, sabe? Na verdade, a maioria de nós não entende a importância da maturidade cristã. E não entende o que isso, na verdade, acontece para nos proteger. Escute o que eu vou te dizer. Há muito para ser nos confiado.
Mas é necessário que a maturidade aconteça primeiro na nossa vida. Eu profetizo que daqui sairão muitos missionários. Eu profetizo que daqui sairão muitos pastores. Eu profetizo que o Brasil fica pouco para a SEAC. Porque vai ser enviado muita gente. Mas só vai ir se tiver maturidade. Eu tenho visto a velha geração reclamando da nova. Pastor Geisiel, você tem 33 anos, você tem moral para falar isso? Meu avô é pastor, meus tios e meus primos são pastores. Então eu já ouvi muito isso daí dentro de casa. A velha geração reclamando da nova é mais ou menos assim. Ah, essa nova geração aí é mimada. Ah, agora estão pregando um evangelho de facilidade. Senta no banquinho, desliga todas as luzes, põe um foco de luz na cabeça dele, e ele começa a falar que Deus é lindo, que Deus é bonitinho, mas não fala que cruz passa por dificuldades, que nós temos que caminhar e trilhar pelo caminho que Jesus trilhou. Ninguém fala. Aí a gente fica reclamando, essa geração mimada, não sei por que isso, mas quem é o culpado? A escultura não sai boa da pedra, a culpa é da pedra ou do escultor? Porque quem mimou a nova geração foi quem? Foi a velha. Eu me lembro, ainda tenho vago na memória, quando eu tinha 5, 6, 7 anos, minha mãe me levava. Nós andávamos cerca de 8, 10 quadras a pé. Chegávamos na igreja de madeira, chão batido. Tinha uma tribuna de madeira grande. E quando a gente chegava, as pessoas, elas dobravam o joelho. Eu me lembro disso, há muitos anos atrás. Não faz tanto tempo que eu não sou tão velho. Mas eles dobravam os joelhos e só paravam de orar enquanto o pastor não batia o sininho que tinha em cima da tribuna. Aquilo era a forma que eles... Aí a gente foi passando os anos e a nova geração foi chegando e foi se acostumando, porque a velha continuou deixando acontecer. Aí depois a gente quer reclamar. A gente quer... Não, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos. Comecei desde muito novo a aprender a ter maturidade. Eu sempre fui grande assim. Então eu com 11, 12 anos... Eu fui batizado nas águas com 11 anos. Porque eu já não tinha mais tamanho para ficar nas crianças. Então eu tive que ir para a mocidade. Então aos 13 eu falei, eu preciso ter maturidade. Vou começar a trabalhar. Pai, eu quero trabalhar. E eu comecei a trabalhar. Eu estou falando de algo de pouco tempo atrás, bem pouquinho. A gente fala de algo que pouco tempo atrás, que a nossa mentalidade era uma. Há 20 anos atrás a mentalidade era uma. Hoje a mentalidade como que é? Vamos ser sinceros. Os pais não deixam os filhos trabalhar, não deixam os filhos sofrer, não deixam os filhos passar por dificuldades. Não, meu filho não vai passar por dificuldade não. Enquanto nós estamos poupando os nossos filhos de desconforto, nós estamos criando problemas de maturidade e de crescimento. Se a maioria dos pais pensasse dessa forma e ensinasse os filhos dessa forma, de não poupá-los de desconforto, nós não teríamos uma geração com tanta falta de maturidade e de crescimento. Olhei, tem um rapaz lá em casa, e ele falou assim, pai, amanhã é meu aniversário de 14 anos. Eu falei, que bênção, filho. Aí ele falou assim, e o que eu vou ganhar? Eu falei assim, o papai já preparou tudo. Aí ele falou, o que é? Eu falei, fica tranquilo que amanhã você vai saber. E aí eu olhei para ele e falei assim, se prepara, porque o pai arrumou um emprego para você. Ah, pai, mas eu queria o celular. Eu falei, fica tranquilo, o celular vai ter, mas o emprego também. Para quê? Para que ele possa começar a adquirir maturidade. A gente espera o garoto chegar aos 18 para entrar no mercado de trabalho, não sabe nem onde fica a junta militar, fica perdido. O pai tem que levar, porque o bonito não sabe chegar. Não sabe, nunca pegou um ônibus na vida. Ah, mas meu pai tem carro. Sim. Lá eu tenho 3, que se vender os 3 não compra um novo, mas eu tenho 3. Glória a Deus por isso. Mas ele precisa aprender a andar de ônibus. Precisa aprender a ter maturidade. Quantos estão me entendendo? Deus está falando para algum pai aqui, alguma mãe. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Olha o que Paulo está falando. Ter alegria na tribulação, ele está dizendo, isso vai te fazer crescer. Está na luta? Dá glória a Deus. Está na prova? Dá glória a Deus.
a despensa está vazia, o gás está acabando, o carro está na reserva e você não sabe o que fazer, glorifica o nome do Senhor. É isso que a palavra de Deus está dizendo, viver na dependência de Deus. Se você vive na casa do Pai, não vai te faltar nada, mas as coisas chegarão no momento certo para a tua vida. Queridos, nós precisamos repensar muita coisa, desde estrutura familiar até a nossa relação com Deus, porque se não houver maturidade, nós não vamos entrar na herança. E a pergunta é, como é que se experimenta a maturidade? Como que chega lá? A primeira coisa que eu e você nós precisamos entender, é que não é só a maturidade é aquilo que é requerido para entrar na herança, mas que maturidade é algo que não acontece naturalmente. A maturidade, ela é algo que acontece com o tempo, ela acontece naturalmente, então é preciso de tempo. E agora Deus vai falar com alguém aqui nessa manhã. Já orou 6 meses e nada aconteceu. Já orou 1 ano e nada aconteceu. Já tem 5 anos que está orando e nada aconteceu. Já pensou em desistir? Já pensou em parar? Já pensou em retroceder? Já não quer mais ser discipulado com ninguém? Já se transformou num turista cristão? Já viu turista cristão? Só vem de vez em quando. Abraão esperou 25 anos para receber a promessa de Deus. José esperou 13 anos para se tornar governador do Egito. Caleb esperou 45 anos para entrar na terra prometida. Davi esperou 14 para se tornar rei de Israel. Um dia um jovem me perguntou, pastor, por que 40 anos no deserto? Porque eles não tinham maturidade para viver dentro da terra prometida. E foi necessário que toda aquela geração, tirando Josué e Caleb, morresse no deserto, para que uma nova geração viesse, e eles pudessem entender como era viver as promessas de Deus na vida. Talvez você está se perguntando, eu não sei por que ainda as coisas não aconteceram na minha casa, não sei porque as coisas ainda não aconteceram no meu ministério, e Deus está falando comigo e com você nessa manhã, é necessário de maturidade, para que essas coisas comecem a acontecer na nossa vida. Quantos podem dizer amém? Pastor Geisiel, mas por que isso acontece? Porque nenhum deles tinha maturidade para desfrutar o cumprimento da promessa de Deus. Todos eles, antes de receber a promessa, tiveram que passar pelo processo de crescimento para obter aquilo que lhes foi proposto. Então não reclame quando você estiver no meio do deserto. Está doendo, mas não reclama, o segredo está aí. A gente começar a entender, porque às vezes eu sou autônomo. Trabalho com calha, e entrou uma crise aí há um tempo atrás, e eu fiquei 30 dias sem pegar nenhuma obra em Campo Grande, e eu tive que aprender a economizar o que eu tinha, e também a não reclamar daquilo que estava acontecendo, porque eu sabia que era um processo, e nesse caso, irmão, não é Deus, é a crise que pega todo mundo, pega todo mundo que está debaixo do sol. A gente olha para o ímpio lá andando de Lamborghini, de Ferrari, de Camaro amarelo, e a gente fala assim, por quê? Porque nada, o sol está aí para todos, todo mundo. Às vezes o camarada não estuda, não quer fazer a faculdade, aí quando chega lá na frente fala assim, por que fulano é médico? Porque estudou. Às vezes a gente não entende, por que o irmão toca tão bonito? Porque ele se preparou. Quando estão me entendendo, diga amém. Então é necessário que nós venhamos passar pelo processo, e esse é o propósito de Deus na nossa vida. O que é interessante é que o tempo não garante sozinho o crescimento, porque maturidade não vem automaticamente com o tempo. Não adianta ter cabeça branca, barba branca, barriga grande, 50 anos na igreja, e não tem maturidade, continua um meninão, dando trabalho para o pastor e para o apóstolo. Por que, pastor Geisiel? Porque a maturidade não vem com o tempo. Por que muitas das vezes, muita gente com pouca idade, tem mais maturidade com que aquele que tem bastante idade? Porque ele entendeu o processo de adquirir a maturidade. É por isso que é tão importante eu e você entendermos o processo e começarmos a corresponder com ele.
Talvez você está diante do processo de Deus para que Deus possa te colocar num degrau acima, te levar a um outro nível de relacionamento, mas você está está relutando com Deus. Não, eu não entendo porquê, eu estou orando, estou esperando o profeta descer, um anjo descer com a bandeja de ouro e falar para mim: olha, meu filho, vai. Ei, querido, de forma simplificada, Deus está te dizendo nessa manhã: está na hora de nós passarmos de fase e nós adquirirmos a maturidade. Porque enquanto eu olho Jesus resolvendo uma situação de deserto em 40 dias e sendo vitorioso, eu vejo uma geração inteira que passou 40 anos no deserto e foi reprovado. A questão não é o deserto, é como eu e você se comporta dentro dele. É forte isso aqui. Jesus passou 40 dias no deserto e foi aprovado. A geração inteira, mais de 2 milhões de pessoas foram reprovados durante 40 anos no deserto, porque não entenderam. Está na hora de eu e você nós reagirmos. Deixa eu fazer uma pergunta. É introspectiva? Não responda. E não olha para o vizinho com aquele ar de espiritual e fala assim: que palavra, né, irmão? Não fala isso não. Não disfarça não. Olha para si mesmo e pergunte para si mesmo: quantas almas eu já ganhei esse ano diante dessa pandemia dificultosa que está atrapalhando o ano de 2020? O que eu fiz de produtivo para que o reino de Deus seja engrandecido aqui na terra? Porque a gente tem uma mania de pensar que o reino de Deus é para ser cumprido lá no milênio. E Jesus disse em Mateus 4,17: é chegado o reino dos céus. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus apresentou o reino dos céus aqui na terra. E colocou eu e você aqui para que nós venhamos implantar o reino de Deus na terra. E darmos continuidade naquilo que Jesus começou a fazer e a implantar no seu reino. É por isso que ele disse: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. É interessante, não é? Além do tempo, para alcançar a maturidade nós temos que desejar alimento. Então vamos lá, eu preciso de maturidade. Depois eu preciso entender que a maturidade ela vem com o tempo, e eu preciso entender o processo para que eu possa passar por este tempo e adquirir sim a maturidade. Terceiro ponto, eu preciso desejar o alimento. Ninguém cresce sem alimento. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3: eu ainda tenho que vos dar leite como que meninos, porque vocês não crescem, não amadurecem. É isso que Paulo estava dizendo. E está na hora da gente sair do leitinho. É ou não é? A gente tem que parar. Sai do leitinho e começa a comer algo mais sólido. Ah, pastor, mas eu não tomo mais leitinho do evangélico, não. Eu já estou na papinha. Mas já estava na hora da gente estar no mocotó. Quantos estão entendendo? Glória a Deus por isso. Eu olho para a minha nova geração, que além de, na mentalidade de ter que ser poupada de desconforto, não busca o alimento como deveria. Pastor, você está falando da SEAC? Não, eu estou falando da igreja do modo geral. Nós estamos vivendo dias difíceis. Queridos, a maioria dos crentes lê muito pouco a Bíblia e gasta muito pouco tempo com Deus. Um belo dia, há muitos anos atrás, uma pessoa falou: pastor, eu não leio a Bíblia porque dá um sono. Você quer ver dar sono, é ler genealogia. Tem gente que acredita que apenas um sermão semanal é tudo o que ele precisa para crescer. Será que isso é verdade? Deixa eu te perguntar. Se você se alimentasse de forma física, do mesmo jeito que você se alimenta da palavra de Deus, como estaria o seu corpo? E se você alimentasse a sua alma do mesmo jeito que você se alimenta fisicamente, como estaria a sua alma e a sua vida cristã? Será que estaria um obeso espiritual? Ou seria que estaria um raquítico? É de se pensar, não é? É tempo de nós voltarmos para a palavra de Deus. Pastor, mas aqui na SEAC prega-se mensagens extraordinárias. O apóstolo nos trouxe aqui uma série de mensagens extraordinárias. Mas a palavra de Deus é igual ao alimento. Todos nós aqui vamos fazer 3 refeições hoje. E todos os dias vamos fazer refeições. Então nós não podemos esperar o próximo culto chegar para que a gente venha se alimentar, porque nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus.
Infelizmente, o que está faltando para o Brasil não é alimento, é fome. O Brasil nunca teve tanta revelação da palavra como se tem nos dias de hoje. Amós capítulo 8, versículo 11 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei fome sobre a terra, fome não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor teu Deus. Pastor, eu estou com dificuldade, porque quando eu vejo já me pego pecando. Salmo 119, versículo 9, 10 e 11 diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra, escondi a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus, ela é a arma que nós temos para não cairmos no pecado. Pastor, eu estou passando por uma luta e não estou vendo a luz no fim do túnel. Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pastor, mas eu não sou teólogo, eu não sei ler a Bíblia, eu não consigo interpretá-la. Salmo 119, versículo 130 diz: a tua palavra, ela é luz, dá luz, entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 116 diz: vivifica-me segundo a tua palavra, para que viva e não me envergonhe da minha esperança. Mateus 4,4 diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é como qualquer espada que 2 gumes, que penetra até a junta da alma e do espírito, vai até juntas e medulas, e ela discerne as intenções do coração. Quando muitas das vezes a luta, a adversidade tentar te impedir de você prosseguir na presença de Deus, a palavra de Deus vai ser o antídoto contra o pecado. É a palavra de Deus que nós precisamos para vencer. Palavra. Pastor, hoje não tem culto, então se alimente da palavra, abra a tua Bíblia. Pastor, hoje não tem, hoje eu já fiz a minha oração do dia, que o apóstolo coloca lá o relógio de oração, mas eu ainda estou com vontade de orar. Então vai para o teu quarto, fecha a tua porta sobre ti, ora o teu pai em secreto, e ele em secreto vai te exaltar publicamente. Quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós vivenciamos o alimento verdadeiro diante da palavra, da oração e do jejum, o Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celestial é quem cuida de todas as coisas. Aleluia. Queridos, por que você acha? Nós precisamos nos permitir ser despertados por esse anseio de crescimento. O tempo é necessário? É. Esses dias me perguntaram: mas rapaz, você já dirigiu igreja? Falei assim: eu comecei a dirigir igreja com 22 anos. Fui para a obra missionária com 25. Fui para a fronteira com o Paraguai. E pensa na prova, irmão, porque eu não entendia nada de finança. E eu tive que assumir uma igreja com 11 mil de dívida no depósito de material de construção e 5 mil de dívida com a agiota. E 6:30 da manhã ele batia na porta todos os dias: cadê o dinheiro? E dentro de um ano, Deus fez o milagre. Mas foi necessário eu passar muitas noites sem dormir, passar por muitas dificuldades, olhar para a esposa e falar assim: a vontade é de abandonar tudo, ir embora e voltar para casa. Mas Deus não permitiu, porque Ele precisava que eu adquirisse maturidade. Queridos, por que você acha que aquele copeiro se esqueceu de José? O cara estava sentenciado à morte, recebe uma palavra que em 3 dias ele não só vai sair de dentro da cadeia, mas vai voltar para o cargo que ele tinha de confiança. Irmão, isso daqui é algo que não é para esquecer nunca na vida inteira. Alguém chega e diz: você vai morrer. Daqui 3 dias você morre, você perdeu aquele cargo, vou colocar outro no seu lugar. Aí chega alguém, revela, interpreta o sonho e diz assim: você não vai morrer. Você vai voltar para o cargo que você estava. Irmão, isso aqui é um testemunho para contar para o filho, para o neto, para o bisneto. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu de José. Mas a amnésia dele desaparece 2 anos depois e ele se lembra de José. Como que em 3 dias ele sai da cadeia e se esquece de José, e 2 anos depois, já de muitas coisas se passarem, ele se lembra de José? Porque o dedo de Deus estava naquela memória. Porque José não podia sair antes. Sabe por quê? Porque 3 dias antes do copeiro sair da prisão, José estava lá na prisão e começa a conversar com eles. O que foi? O que você está fazendo aqui? Pois é,
Fui vendido como escravo pelos meus irmãos. Fui jogado numa cisterna. Fui vendido por 20 moedas de prata para os ismaelitas. Me trouxeram como escravo aqui. Fui para a casa de Potifar. A mulher dele me acusou de estupro. E agora eu estou aqui nessa prisão. Imagina uma alma ferida. Imagina uma pessoa que remoía tudo aquilo de ruim que aconteceu com ela. Pensa num cara que, se fosse para a posição de governo e autoridade daquele jeito, na hora que encontrasse os seus irmãos, ele matava todos os miseráveis naquele gospel vingativo. Quem te viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na benção vai se arrepender, vai estar na plateia e eu vou estar no palco. Aí olha para o outro e diz assim: vai ter virada, vai ter virada. Ei, tem muita gente vivendo esse gospel vingativo. E Deus disse: se eu te colocar agora no lugar que eu tenho para você, você vai estragar tudo, José. Você precisa crescer para que você possa amadurecer. Quando eu comecei a olhar a história da vida desse rapaz, eu comecei a entender por que Deus colocou ele na casa de Potifar, para que ele administrasse a abastança. Depois Deus coloca ele na prisão para ele administrar a escassez. Por quê? Porque ia vir 7 anos de bonança, ia vir 7 anos de prosperidade, mas também ia vir 7 anos de escassez, e ele tinha que estar pronto. Então Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã: para de reclamar pelo processo que você está passando, para de reclamar da luta que você está vivenciando, porque é no meio dessa luta que eu vou te fazer crescer, é no meio dessa prova que eu vou te fazer crescer. 2 anos de cadeia para amadurecer é forte, irmão. Quando ele sai de lá, ele encontra os irmãos. Eu preciso falar isso aqui. José recebe uma túnica do pai, dá glória a Deus. Aí, num sol escaldante do campo, ele vai ver o que os irmãos estão fazendo e vai com a bendita túnica. E a gente começa a olhar para o lado, só para o lado positivo, né, apóstolo? Mas pensa bem, irmão. Num sol quente daquele, com a túnica daquela pesada, colorida, que de longe via, os irmãos olham e falam assim: lá vem aquele sonhador, lá vem ele de novo. Será que vai contar sonho aqui de novo? Para que vir com aquela túnica? E José lá, vejam, porque é assim a realidade. José não tinha maturidade, e aí fazia raiva para os irmãos. Eu sonhei, viu? Sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos ficavam com raiva. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Não conte os sonhos de Deus para ninguém. Não conte as questões da sua vida e os propósitos de Deus que você tem vivenciado, que Deus tem te prometido para ninguém. Porque aquele que não pode te ajudar a solucionar problemas, pode muito bem te atrapalhar o cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Sabia que muitas das coisas que não acontecem na nossa vida porque a gente dá bom dia a cavalo, minha mãe dizia. Quem fala demais, dá bom dia a cavalo. Às vezes a gente fala demais. Cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Porque tem gente que entra dentro da sua casa simplesmente para ver o que é que você faz, como é os teus filhos, como é o teu marido, como é o teu casamento, como é o teu relacionamento. Aí fala: nossa amiga, seu marido é bonzinho, ele é tão carinhoso. Mas por dentro está dizendo: eu queria tanto um marido desse. Eu queria tanto ser igual a ela. Eu queria tanto ter uma família. Você está me entendendo o que Deus está falando contigo nessa manhã? Nós precisamos entender. Não basta. Nós precisamos ter maturidade. Então não conte as promessas que Deus tem para a tua vida. 2 anos de cadeia. E quando ele sai de lá, ele encontra os irmãos dele. E ele diz assim: ei, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem e decidiu me usar, não para que vocês comam na minha mão, mas para que eu sustente vocês. Sabe o que é isso? Isso é conversa de uma pessoa madura.
José entendeu que era necessário que ele saísse de Canaã e ele viesse para o Egito, passar por tudo aquilo que ele passou, para que a família dele lá em Canaã não morresse tudo de fome, e o projeto de Deus com Abraão não tivesse sido encerrado. Você está entendendo o que Deus está falando comigo, com você nessa manhã? Às vezes a gente não entende o porquê que a gente está passando, mas às vezes a luta que você está enfrentando é para que crie fé no teu esposo, na tua esposa, na tua sogra, na tua mãe, nos teus vizinhos. Às vezes a gente não sabe por que a gente está passando, mas tem alguém nos observando e dizendo: eu quero o Deus daquela mulher, porque ainda que debaixo de luta e de prova, aquele homem, aquela mulher não deixa de adorar. Eu quero ter uma vida igual a dela, porque ainda que com dinheiro conta no banco, passo por dificuldades, e ele na luta está vivenciando o melhor de Deus na terra. Só quem está entendendo recebe o peso dessa palavra. Conversa de maduro. Mas muitos de nós, como José, temos a promessa, temos a herança, mas nós não estamos ficamos no cárcere da nossa imaturidade. A famosa frase: eu sou assim, eu vou morrer assim. Pau que nasce torto nunca se endireita. Se quiser que eu continue aqui, é do jeito que vem. Viu, minha esposa? Há 20 anos atrás eu era assim, assim, assado. Se quiser, fique comigo do jeito que eu sou. E Deus não usa imaturo, Deus usa maduros. Somente quando estivermos preparados, prontos. Porque nós não podemos ser promovidos antes, senão nós vamos fazer um estrago. Vamos orar? Quantos entenderam o que Deus falou conosco? Se coloque de pé. Não adianta só a gente pedir para que a chuva de bênção e de unção venha. Não adianta só incendiar a fé de todo mundo. Porque para viver a plenitude de Deus, nós temos que crescer. Eu quero te desafiar nessa manhã. Busque o crescimento com todas as suas forças e com tudo que você pode. Busque a maturidade com tudo que você pode. Seja profeta de Deus para quem está do teu lado, vai. Olha com um olhar de profeta. Aponta o dedo e diga para ele profeticamente: cresça. Várias gerações começaram o que a gente pode classificar como um avivamento, mas o início de um despertamento. E Deus está despertando a igreja brasileira. Deus está despertando a SEAC. Deus está despertando a sua igreja para um crescimento. O arrebatamento da igreja está tão próximo, mais perto do que a gente imagina. E Jesus conta comigo e com você, para que muitas almas não sejam jogadas no lago de fogo e enxofre. E sou eu e você, com o crescimento e a maturidade, que vamos tirar muitas vidas das mãos de Satanás. Feche os teus olhos, coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, eu quero essa maturidade. Fala com Deus aí. Majestoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, magnífico, soberano, nós te adoramos. Pai, nós não queremos pegar a herança e ir embora e não voltarmos mais, mas também não queremos ficar aqui dentro da tua casa sem entender, Pai, que é necessário maturidade, que é necessário nos alimentarmos do verdadeiro alimento, que é a tua palavra. Pai, nos instrui, nos direciona. Ó Pai querido, ó Pai, fala com cada um, Senhor, através do teu Espírito Santo, através da tua multiforme graça, e começa a derramar unção sobre cabeças aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo, derrama, Pai, unção, autoridade. Meu Deus querido, no nome de Jesus, começa a derramar do teu poder agora, Pai amado. No nome de Jesus, Senhor, inflama corações aqui, ó Pai querido, para fazer com que o teu nome continue sendo glorificado de uma forma diferente. Pai amado, que nós não venhamos ser apenas, ó Pai, assistindo, ó Pai querido, sermos apenas participantes, ó Pai amado, mas que nós venhamos entrar e sermos introduzidos na tua obra de forma efetiva.
mas isso só pode vir se tivermos maduros o suficiente. Pai, no nome de Jesus Cristo, derrama da tua graça. Eu ministro na autoridade da palavra e do nome de Jesus. Ó Pai querido, que enfermidade, se houver alguém aqui enfermo, no nome de Jesus, enfermidade, sai agora, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, meu Deus. Deus Todo-Poderoso, aonde estiver uma porta fechada, ó Pai querido, e alguém está passando por uma luta tão grande que não pode fazer a tua obra na completude, no nome de Jesus, ó Pai querido, abre porta ainda que seja, Pai, onde não tem porta, abre porta, abre janela, Pai querido, e derrama prosperidade, bênção, vitória sobre a tua igreja, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Receba a tua vitória no nome de Jesus. Uma salva de palmas para ele, porque ele merece. A glória é dele, o louvor é dele. Louvado seja o nome do Senhor.